Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em algumas ideias sobre investimento. O foco é renda passiva, análise de empresas. A ideia é entender melhor como avaliar, sabe, riscos potenciais, principalmente no setor financeiro, de seguros, com base nos estudos que a gente andou vendo. Exato. E é interessante notar, né, que muitos desses materiais batem na tecla de olhar além da notícia do dia. Parece que o foco nos fundamentos, na estratégia de longo prazo, é isso que de fato constrói patrimônio e aquela renda mais previsível. Legal. Vamos começar então. Tem um ponto que aparece bastante. O que significa, assim, na prática, uma empresa perder os fundamentos? Como é que um investidor pode perceber isso? Olha, o ponto-chave é uma piora contínua, sabe, da capacidade da empresa gerar valor. Não é só um resultado ruim num trimestre isolado. Por exemplo, uma análise que a gente viu mostrava que uma queda sustentada na rentabilidade sobre o patrimônio para tipo 8%, 10%, por aí. Isso pode ser um sinal de problema mais sério, estrutural mesmo. Empresas que ficam nesses níveis por muito tempo, segundo os dados, dificilmente entregam um bom retorno lá na frente. Entendi. Faz sentido. E como o mercado lida com riscos que ainda nem se materializaram? A gente vê, às vezes, a cotação caindo, mas o lucro ainda está subindo. Por quê? O mercado é mestre em tentar adivinhar o futuro, né? Se surge uma expectativa de desaceleração num segmento importante da empresa, ou então, sei lá, uma mudança na regra do jogo, uma regulação nova, como alguns relatórios mencionavam sobre seguro rural ou previdência. Isso já pode pressionar o preço da ação, mesmo que o lucro de agora ainda esteja bom, entende? O pessoal já está precificando o problema lá na frente. Então olhar só a cotação pode mesmo enganar. Uma ação que está lá perto da máxima histórica não quer dizer necessariamente que está cara, então. Exato. É aí que entram os múltiplos, né? O famoso PL, preço sobre lucro. Nos estudos que a gente analisou, tinha casos bem interessantes no setor de seguros. Empresas com PL baixo, historicamente baixo, mesmo com a cotação lá em cima. Isso pode indicar, talvez, que o mercado não está vendo todo o potencial de lucro ou o valor que os fundamentos realmente mostram. Falando em potencial, como é que a gente identifica aquelas empresas boas para gerar renda passiva? Dividendos, né? Que é o que muita gente busca. Bem, os materiais apontam para uma combinação de fatores. Primeiro, claro, lucro consistente, né? Um histórico que mostra que a empresa sabe ganhar dinheiro. Segundo, um payout alto, ou seja, distribuir uma parte grande desse lucro. Vimos casos no setor financeiro e de seguros com payout histórico acima de 80% a 85%. Isso é bem forte. Terceiro, gerar muito caixa livre. Aquele dinheiro que sobra mesmo, depois de investir e manter o negócio rodando. E por fim, um ROI que seja consistentemente maior que o custo de capital da empresa. Isso mostra que ela está criando valor de verdade para o acionista. E essa história do caixa livre apareceu bastante, né? Métricas tipo fluxo de caixa livre yield, FCF yield. Sim. É uma métrica bem poderosa que os estudos citam. Ela mostra o retorno em caixa que a empresa está gerando em relação ao valor dela na bolsa. Tinha exemplos recentes com esse yield passando de 13%, o que é, vamos combinar, bastante coisa. Indica uma capacidade forte de pagar dividendo ou fazer recompra de ação. E o dividend yield, o famoso DY, como ele se compara com a recompra? Porque a remuneração total pode ser maior, né? Exatamente. O DY é só a foto do dividendo atual dividido pelo preço. Mas se a empresa também recompra ações, isso também é uma forma de retornar valor para o acionista. As análises que a gente viu para o setor financeiro seguros mostravam uma remuneração total, somando o DY e o yield da recompra, que podia passar de 10% em alguns casos. Bem atrativo. E tem até um detalhe interessante sobre o calendário de pagamentos. Às vezes, num período de 12, 14 meses, o investidor pode acabar recebendo vários pagamentos, o que dá uma turbinada no yield naquele período específico. Isso tudo leva para a estratégia de longo prazo, né? O tal efeito bola de neve, que é um tema central nos materiais que falam de dividendos, como os do Barsi, por exemplo. Como é que isso funciona na prática? O poder do reinvestimento é fascinante, né? Quando se usa o dividendo recebido para comprar mais ações da mesma empresa. A sua base de ações vai crescendo mais rápido. Aí, com mais ações, você recebe mais dividendos no próximo pagamento. Vira um ciclo, sabe? As simulações, mesmo as mais conservadoras que a gente viu, mostram que a renda passiva pode crescer de forma exponencial ao longo de décadas, mesmo que o dividendo por ação não suba tanto assim todo ano.
E tem outro ponto interessante que foi levantado. Com o passar dos anos, o total de dividendos que você já recebeu pode até ultrapassar o valor que você investiu inicialmente naquela empresa. Isso tanto do ponto de vista financeiro quanto psicológico. Reduz muito a sensação de risco daquela posição. É bem relevante, especialmente em negócios de ciclo longo, como seguros. Então, para resumir o que a gente tirou desses estudos, parece que a chave é uma análise cuidadosa dos fundamentos, pesar bem os riscos e o potencial e ter disciplina para reinvestir os proventos. É isso que constrói a renda passiva no longo prazo com ações. Para quem gostou do papo e quer se aprofundar mais, tem ótimos materiais por aí. Quem quiser saber mais sobre a metodologia focada em dividendos do Sr. Luiz Barsi, pode comprar o livro dele, O Rei dos Dividendos. É uma ótima leitura. E para ter uma visão ainda mais ampla, a gente recomenda também O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e Faça a Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde. São livros, assim, muito bons para qualquer investidor. Todos os links estão na descrição, pessoal. E fica aqui uma última provocação para a gente pensar. Como a paciência e essa visão de longo prazo ajudam a gente a aguentar os altos e baixos do mercado nessa jornada. E, claro, um aviso muito importante, este nosso papo não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento, tá? Bolsa de valores é renda variável. O risco existe e é real. Qualquer decisão de comprar ou vender é responsabilidade total de cada investidor, certo? É isso aí.